Eu te garanto que esse vai ser o vídeo mais direto ao ponto que você vai assistir sobre as caixinhas do Nubank, porque eu vou te esclarecer todas as suas dúvidas, até as que você nem sabia que tinha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raíssa Leão e, como de costume, o conteúdo aqui é direto ao ponto e sem enrolação. Então, vamos embora! E a primeira pergunta, que eu sei que pode ser a dúvida de muitos de vocês, é a pergunta do Serafim, que falou o seguinte: qual a diferença do porquinho para as caixinhas? E para responder a essa dúvida, eu vou pegar aqui a tela do meu celular dentro do aplicativo do Nubank. Clicando aqui no saldo da conta, a gente vai conseguir ver a parte de dinheiro guardado. No momento ainda não tem nenhum valor, mas eu vou clicar aqui para a gente ver as opções disponíveis. Clicando em guardar e digitando o valor que a gente gostaria de reservar, a partir de R$1, basta clicar na setinha de seguir e aqui ele já vai dar várias opções para a gente. Então, basicamente, a função guardar porquinho tem o objetivo de separar um valor da sua conta principal e esse valor fica reservado. E ele dá algumas opções de rendimentos com prazos diferentes para você deixar esse dinheiro reservado. A primeira opção, rendendo a 100% do CDI, você poderá pegar esse dinheiro novamente a qualquer momento. A segunda opção é um rendimento de 100,5% do CDI, com vencimento para março de 2023. Na terceira opção, temos uma outra rentabilidade de 101,5% do CDI, com vencimento para junho de 2023. A terceira opção aqui vai ser um rendimento já um pouquinho maior, de 103% do CDI, porém o vencimento dele vai ser em apenas daqui a um ano. Jogando o prazo ainda mais para frente, com vencimento em 19 de junho de 2024, vamos ter um rendimento de 104% do CDI e, finalmente, rendendo a 105% do CDI, temos aqui um vencimento para daqui a 2 anos. Escolhendo a opção que você deseja, eu vou deixar aqui a qualquer momento e clicar em guardar, só para você ver como que funciona. Dinheiro guardado. Então, o dinheiro já está aqui nessa parte separada da conta. Você pode ver que eu só tinha apenas R$1 na conta e eu coloquei aqui o dinheiro para guardar. Então, automaticamente, a conta já fica zerada, porque esse dinheiro ele fica separado à parte. Sendo bem sincera em relação às rentabilidades e ao prazo de vencimento, eu não considero essas opções disponibilizadas pelo Nubank como sendo excelentes opções. Na verdade, bem pelo contrário, são péssimas opções se comparadas ao rendimento e ao prazo que você precisará deixar esse dinheiro travado. Porque caso você opte por alguma dessas opções, você só poderá mexer no dinheiro quando chegar no prazo que você estabeleceu. Então, se foi em março de 2023 ou em dezembro de 2024, caso você opte por alguma dessas opções, o dinheiro ficará travado até esse prazo de vencimento. Raíssa, eu não sabia, acabei colocando na opção de vencimento muito tempo lá para frente, mas preciso do dinheiro agora. Dá para resgatar? Dá sim para pegar o dinheiro de volta, mas você estará perdendo um valor considerável da sua rentabilidade. Então, basicamente, esta opção de deixar o dinheiro guardado servia basicamente para você ter um dinheiro separado ali da sua conta principal e o dinheiro não estaria disponível para uso, a menos que você, a qualquer momento, solicitasse esse dinheiro para retornar para a conta. E daí muita gente acabava utilizando esta função, mas na opção ali de deixar rendendo a 100% do CDI, justamente por estar disponível a qualquer momento, já que as opções com vencimento um pouco mais para frente não vale a pena, justamente por causa da baixa rentabilidade se comparado ao período em que o dinheiro ficará aplicado. Essa função de apenas reservar um dinheiro da sua conta principal já ajudava bastante, porém o Nubank teve uma ideia ainda melhor de criar as caixinhas. E as caixinhas têm basicamente o mesmo objetivo, que é separar o seu dinheiro da sua conta principal. Porém, através das caixinhas, você consegue fazer isso para diferentes objetivos. Então, basicamente, são literalmente várias caixinhas onde você consegue destinar um valor para cada uma delas. Atualmente, o Nubank já disponibiliza pré-programadas 5 opções de caixinhas, mas você pode criar personalizada do jeito que você quiser várias outras caixinhas. Porém, o detalhe que eu quero chamar a sua atenção, e eu já vou explicar isso um pouco melhor, é em relação à liquidez das caixinhas. Porque na função guardar dinheiro desde que tivesse ali a 100% do CDI,
você poderia resgatar a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Porém, nas caixinhas, a rentabilidade é em apenas dias úteis, com a exceção da única caixinha em que você poderá resgatar 24 horas por dia, em 7 dias por semana, que é a caixinha da reserva de emergência. Eu já expliquei a fundo esse detalhe sobre a liquidez imediata ser apenas na caixinha da reserva de emergência. Eu vou deixar nesse vídeo aqui para você assistir quando acabar esse. Então, seguindo aqui e dando gancho para a pergunta do Eduardo, que falou o seguinte: existe alguma diferença de rendimento entre as caixinhas? E a resposta é sim. Basicamente, existem 3 opções de rendimento dentro da caixinha. A primeira opção é de RDB, resgate imediato. Presta bem atenção nesse nome porque é fácil de confundir, mas eu vou deixar os 3 aqui do lado para que você consiga visualizar melhor. O RDB Resgate Imediato vai estar disponível apenas na caixinha da reserva de emergência. Vai ter um rendimento de 100% do CDI e conta com a proteção do FGC. E nesta opção de RDB Resgate Imediato, você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Segunda opção de rendimento, e essa aqui está disponível em todas as caixinhas, exceto na caixinha da reserva de emergência, é o RDB de resgate diário. Nesta opção, você terá também um rendimento de 100% do CDI e também conta com a proteção do FGC. O detalhe é em relação à liquidez, que você só poderá resgatar o dinheiro apenas em dias úteis. E a terceira opção de investimento é o fundo no reserva imediata. Presta bem atenção em relação aos nomes, porque pode acabar confundindo, já que a gente tem a opção de RDB resgate imediato e o fundo no reserva imediata. No fundo no reserva imediata, você não conta com a proteção do FGC, e a rentabilidade tem o potencial de superar o CDI ao longo do tempo. Desde a criação do fundo, o Nubank tem conseguido atingir essa rentabilidade acima de 100% do CDI, mas rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, essas são as 3 opções de rendimento dentro das caixinhas. Lembrando que o RDB de resgate imediato estará disponível apenas na caixinha da reserva de emergência. Em todas as outras caixinhas, você terá como escolher entre as 2 opções, do RDB Resgate Diário e do fundo no reserva imediata. Seguindo aqui, tem 2 dúvidas bem legais que dá para a gente explicar de uma forma bem bacana. A primeira é a do Guto, que falou o seguinte: as caixinhas, elas acumulam a cada novo depósito ou elas são separadas? E a da SEC, que falou o seguinte: como o Nubank vai contar o prazo? Ele conta para cada rendimento ou cada aplicação ou depósito na caixinha? E para responder essa dúvida, eu trouxe aqui literalmente uma caixinha para exemplificar melhor como que funciona os depósitos. Outra dúvida também que muita gente me pergunta: Raíssa, posso aplicar na mesma caixinha várias vezes? Pode sim, inclusive várias vezes no mesmo dia, várias vezes no mesmo mês, fica à vontade. Você pode colocar quanto dinheiro você quiser dentro da caixinha. Então imagina que cada pacote desse foi um valor que você foi colocando. Então R$5, R$10, R$20, cada vez que você coloca um novo valor, fica um pacote separado em cima do outro. E daí, já respondendo a pergunta do Guto, que falou: as caixinhas, elas acumulam a cada novo depósito ou elas são separadas? Eu acho que isso aqui ilustra perfeitamente. Na verdade, Guto, as caixinhas, a cada novo valor que você faz, elas ficam separadas individualmente. Raíssa, não gostei, eu imaginava que ficava tudo junto rendendo no mesmo amontoado. Na verdade, não é apenas a caixinha do Nubank que rende desta maneira. Toda e qualquer aplicação de renda fixa vai render desta mesma forma, em depósitos separados. Outra pergunta também que eu recebo muito: Raíssa, quando eu quiser resgatar esse valor, qual valor vai sair da conta primeiro? E funciona da seguinte maneira: sempre que você for resgatar um valor, for pegar o dinheiro de volta, vai sempre sair o valor de lá de baixo. Então, basicamente, assim. Imagina ainda que você fez 4 aportes, cada um no valor de R$10. E agora você precisa resgatar R$5. Como que ficaria nesse caso? É simples. Vai ficar assim.
pegando apenas uma parte do primeiro pedaço de baixo. Além disso, se você quiser ver na prática como que seus depósitos ficam separados, basta você clicar aqui no seu saldo, na segunda tela em rendimento total da conta, e você vai ter aqui lista de depósitos. Aqui tem apenas um valor que eu coloquei, mas caso você tenha colocado várias vezes alguns valores diferentes, basta clicar em qualquer uma das opções que você queira ver, e aqui vai ter todas as características em relação a esse depósito, como a parte do imposto de renda, quando que esse depósito foi feito e quando ele passará a render, caso continue na conta, já que nas caixinhas ele começa a render desde o primeiro dia. Ficando parado na conta, esse rendimento será apenas após 30 dias. Justamente aqui ele fala que o primeiro depósito foi feito no dia 8 de dezembro e passará a render apenas em 8 de janeiro, que é quando acumula ali o período de 30 dias. Esse depósito tem vencimento em 29 de novembro de 2024 e está na categoria aqui garantido pelo FGC. Eu espero de verdade que com essa explicação aqui você tenha conseguido entender um pouquinho melhor sobre o funcionamento das caixinhas. Então, se até aqui você já está gostando desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, não sei por que está perdendo tempo, porque aqui eu sempre trago conteúdo dessa maneira, direto ao ponto e com as melhores explicações. Então não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo para não ficar de fora de nenhum conteúdo. Seguindo aqui agora para a parte de imposto de renda. Recebo centenas de perguntas sobre isso e quero de uma vez por todas te esclarecer esses principais pontos. E para ilustrar melhor a dúvida de muitos de vocês, eu trouxe aqui a pergunta da Lai, que falou o seguinte: Oi Raíssa, excelente vídeo, muito obrigada. Mas o fundo no reserva imediata não se faz obrigatória a declaração do imposto de renda por ser um fundo de investimento? Excelente pergunta, Lai. Muito obrigada por participar. E, na verdade, a resposta é não. Como eu falei anteriormente, dentro de cada caixinha você vai ter a opção de escolher entre o RDB e entre o fundo no reserva imediata. E a dúvida da Lai é justamente em relação a esse fundo. Caso investir nele, vai ser preciso fazer a declaração anual de imposto de renda? E a resposta é não, mas justamente como muitos de vocês sempre trazem essa mesma dúvida, eu decidi trazer aqui a lista de quais são as pessoas que de fato precisam fazer a declaração do imposto. E essas informações aqui, para que você fique bem tranquilo, foi retirado diretamente do site do governo. Então pode ficar tranquilo em relação a essas informações. O primeiro grupo de pessoas que precisa fazer a declaração anual do imposto de renda é quem recebeu rendimentos tributáveis acima do limite de R$ 28.559,70, ou ainda quem recebeu rendimentos isentos acima do limite de R$ 40 mil. Segundo grupo de pessoas, quem teve a posse ou a propriedade acima do limite de R$ 300 mil. E terceiro grupo de pessoas que também precisam fazer a declaração anual do imposto de renda é quem realizou operações em bolsa de valores. Existem ainda mais 2 casos específicos, mas é em relação à atividade rural e a estrangeiros. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você vá lá e tire todas as suas dúvidas em relação a se você precisa ou não fazer a declaração. Mas de forma bem resumida, esses são os 3 principais grupos que realmente precisam fazer a declaração. Mas vale lembrar que quando você aplica em qualquer uma das caixinhas ou até mesmo deixando o dinheiro parado na conta, você vai ter sim a cobrança do imposto de renda e do IOF. Porém, a cobrança desses 2 impostos é apenas sobre o lucro e é descontado de forma automática. Se você nunca declarou o imposto de renda e nem se enquadra em nenhum desses 3 grupos que eu acabei de citar, apenas por investir nas caixinhas do Nubank, você não precisará fazer a declaração do imposto de renda. Ainda em relação a essa parte de imposto de renda, sobre o fundo no reserva imediata, tem uma dúvida aqui bem legal, que é a do Rodney. Ele falou o seguinte: tem uma dúvida. Se eu já paguei o Come Cotas, eu estou livre do imposto de renda? O Come Cotas não é a mesma coisa de imposto de renda? Eu, por experiência, vi que eles me cobram o Come Cotas mais imposto de renda e isso não me deixou nada feliz. A pergunta do Rodney é em relação ao fundo no reserva imediata. E optando por aplicar neste investimento, você terá 4 cobranças. A primeira é em relação ao IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras,
e este imposto é cobrado apenas nos primeiros 30 dias. Então, caso você deixe o dinheiro aplicado por um período acima de 30 dias, este imposto será zerado. O segundo é o imposto de renda, que segue a tabela regressiva da renda fixa, começando em 22,5% e reduzindo até 15%. A terceira cobrança é em relação à taxa de administração. Por se tratar de um fundo, é necessário que pessoas ou gestores procurem ali pelos melhores investimentos. Então, são profissionais especializados para tomar conta daquele fundo. E o Nubank cobra uma taxa de administração no valor de 0,30% sobre o valor total. O IOF e o IR é apenas sobre o lucro, mas a taxa de administração incide sobre o valor total. Além disso, tem também uma quarta cobrança que é em relação ao imposto Come-Cotas. O Come-Cotas é descontado automaticamente e é cobrado em 2 vezes ao ano, no último dia útil do mês de maio e no último dia útil do mês de novembro. E daí o Rodney compartilhou aqui com a gente dizendo que eles cobraram o Come-Cotas mais o imposto de renda. E é exatamente isso, Rodney, que acontece na prática. Você vai ter a incidência dessas 4 cobranças que eu te falei aqui. Agora me fala se você está gostando do formato deste vídeo, porque os últimos vídeos que eu trouxe em relação a esse formato de dúvidas e respostas, muitos de vocês gostaram bastante. Então, justamente pensando em atender vocês, eu vou criar um quadro especificamente com este formato. Mas, como eu sei que depois desse vídeo não restará mais nenhuma dúvida em relação às caixinhas, pelo menos esse é o objetivo, as próximas edições desse quadro será com outros temas. E quem vai decidir são vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, é importante que se inscreva, porque dentro da aba Comunidades, eu vou fazer um post selecionando alguns temas para que vocês façam a votação de qual tema vocês mais querem ver dentro desse quadro. Dando continuidade, para que esse vídeo não fique muito longo, porque ainda temos aqui várias perguntas, eu vou responder elas de forma mais curta para que a gente consiga aproveitar o máximo de tempo. Então a Bárbara falou o seguinte: amo os seus vídeos, fã total. Beijo, Bárbara, que está sempre participando aqui. E ela falou: só para eu entender, pelo vídeo anterior, entendi que se eu deixar o dinheiro na conta corrente do Nubank por 30 dias, não vejo a rentabilidade diária. Mas após 30 dias, terei o valor acumulado ou não? Ele passará a render somente a partir do 31º dia? E justamente, Bárbara, a resposta é esta aqui mesmo que você colocou. Então ela perguntou aqui: mas após 30 dias terei o valor acumulado? E é justamente isso. O dinheiro parado na conta só rende após 30 dias. Já tem um vídeo onde eu expliquei em detalhes sobre isso, vou deixar aqui nos cards, mas como bastante gente ainda tem dúvida em relação a isso, todo o dinheiro parado na conta só rende após 30 dias. Mas na verdade não é que o dinheiro não esteja rendendo nesse período. Ele vai render, mas você não consegue visualizar. É como se o Nubank deixasse bloqueado e a partir do 31º dia, caso você continue com o dinheiro lá, aí o Nubank te devolve aquele rendimento acumulado nos primeiros 30 dias e a partir disso, o seu dinheiro começa a render normalmente em todos os dias úteis. Seguindo, próxima dúvida aqui, a do John, que falou o seguinte: uma pergunta, fiz um depósito em uma caixinha e quero tirar o dinheiro antes dos 30 dias. Vai ser descontado só o rendimento que teve ou algum valor do dinheiro que botei? Lembrando que todo o valor depositado nas caixinhas já começam a render desde o primeiro dia e o rendimento é feito diariamente apenas em dias úteis. Em relação ao desconto aqui que o John perguntou, ele é cobrado apenas sobre o lucro, apenas sobre o que rendeu. Então vamos imaginar que você fez um depósito de R$10 hoje e precisou resgatar esse dinheiro amanhã. Muito provavelmente esse tempo de um dia não deu para render um valor expressivo e quando você for resgatar, você vai retirar apenas os mesmos R$10. Mas jamais terá a hipótese de você colocar R$10 e retirar menos do que o valor principal que você colocou, já que a incidência do imposto é apenas sobre o rendimento. Próxima dúvida aqui do Sandro, falou o seguinte: bom dia, o meu aplicativo eu já atualizei diversas vezes, mas não aparece a opção de caixinhas não. Eu entrei em contato com o Nubank para entender por que várias pessoas vêm comentando aqui nos vídeos que ainda não estão com a opção das caixinhas. E o Nubank falou que vem liberando as caixinhas de forma gradual para coletar vários feedbacks e ir dando alguns ajustes ali
para quando finalmente a caixinha estiver pronta, ser liberada para toda a base de clientes. Então, se você ainda não tem a opção das caixinhas disponíveis, o Nubank realmente ainda não chegou a divulgar para todos os seus clientes. Por hora, basta esperar o Nubank fazer essa liberação total e manter o aplicativo atualizado para quando isso acontecer, você saber em primeira mão. Próxima dúvida da Jeane, que falou o seguinte: Oi Raíssa, criei uma caixinha hoje e escolhi a opção sem a proteção do FGC. Será que posso mudar? E daí eu já vou emendar também com a pergunta da Corina, que é bem parecida. Obrigada por toda a informação. Ficou uma dúvida para mim. Sabe me dizer se é possível mudar o tipo de investimento escolhido uma vez criada a caixinha? Por exemplo, se eu escolhi o Nu Reserva Imediata e quero trocar pelo RDB, então basicamente a pergunta das meninas aqui são a mesma. Elas optaram por investir no fundo Nu Reserva Imediata, que não conta com a proteção do FGC, e agora querem trocar para esse investimento da caixinha da reserva de emergência, que tem o RDB resgate imediato, podendo ser resgatado a qualquer momento. Para explicar, vou trazer novamente aqui a caixinha, que está cada vez mais vazia, mas basicamente cada caixinha que você criar tem características únicas. Então, quando você escolhe, por exemplo, criar uma caixinha da reserva de emergência, optando pelo fundo no reserva imediata, todo e qualquer valor que você depositar nessa caixinha vai render sobre esse investimento que você colocou. Então, todo o valor aplicado nessa caixinha com o rendimento inicial que você escolheu vai sempre render na mesma opção. Não tem como, por exemplo, você colocar uma trava aqui e dizer que a partir de agora todos os novos depósitos serão feitos em uma nova modalidade. A caixinha é uma só e uma vez criada não tem como alterar a opção da rentabilidade. Já que não tem como alterar, muita gente pergunta: posso então retirar da caixinha que eu coloquei o Nu Reserva Imediata e aplicar em uma outra caixinha, por exemplo, da reserva de emergência? Você até pode fazer isso, mas cada vez que você mexer ali o dinheiro de local, seja da caixinha para a conta principal, da conta principal para a caixinha de novo, você vai acabar pagando o imposto de renda sobre o valor que rendeu, e cada vez que você aplicar novamente o valor ali em qualquer uma das caixinhas, o prazo do imposto de renda será contado novamente do zero. Então, se já criou a caixinha com a opção do Nu Reserva Imediata, não mexe mais nisso. A partir de agora, você cria uma outra caixinha e quando você for colocar novos depósitos, você cria nessa outra caixinha do jeito que você gostaria que o rendimento fosse. Mas retirar o dinheiro, você vai acabar pagando mais imposto de renda e acaba não compensando. Outra dúvida aqui bem legal foi a do Márcio, que falou o seguinte: minha dúvida seria: se eu fizer a simulação de quanto eu pretendo ter, valor final do objetivo, e quanto eu posso colocar por mês, valor mensal programado, se meu dinheiro vai automaticamente sair da minha conta e ir para a caixinha, dependendo da data programada, ou se eu coloquei, ou é preciso colocar manualmente. Para responder melhor a pergunta do Márcio, eu vou clicar aqui nas caixinhas para mostrar a vocês como que funciona. Vou pegar aqui a caixinha da reserva de emergência que já está criada, e logo aqui na parte de baixo tem escrito programar caixinha. Temos duas opções, que é o valor final do objetivo e o valor mensal. Então aqui em valor final do objetivo eu vou colocar, por exemplo, R$10.000. E na parte de valor mensal a gente consegue simular quanto guardar por mês. Vou colocar que esse valor seja de R$100. Aqui ele já calcula para a gente que guardando R$100 por mês, após um ano, vamos ter R$1.200. Clicando aqui em Entenda como funciona, a gente consegue perceber melhor sobre esse programa das caixinhas. Guarde sem trabalho, com autonomia e alcance seus objetivos mais rápido. Então, basicamente, você define um valor para guardar todos os meses e nós, no caso Nubank, guardamos para você. Para ajudar a organizar, enviamos um lembrete um dia antes. Você escolhe se quer manter ou pausar a programação. Sem pegadinhas. Se no dia de guardar o saldo da sua conta for menor do que o valor combinado, vamos te avisar. Nunca deixaremos seu saldo negativo. Clicando aqui em continuar, vamos poder escolher em qual dia queremos guardar o dinheiro e ele lembra aqui em cima que você pode pausar quando quiser. Rolando aqui para baixo, vamos entender como que funciona. Então, te enviamos um aviso um dia antes, assim você pode se organizar e pausar se quiser. O valor sai direto da sua conta para a caixinha, sempre no início do dia escolhido. Seu dinheiro sempre à mão, o valor guardado poderá ser resgatado quando você quiser e sem penalidades. Faremos a transferência apenas se você tiver o valor total disponível. Vou colocar aqui dia 1, apenas para a gente prosseguir,
E ele já fala aqui embaixo para mim que começa no mês que vem, no dia 1 de janeiro. E aqui ele traz o resumo, programação para guardar. R$ 100 por mês na caixinha reserva de emergência, usando o RDB de resgate imediato. Aqui ele fala, a aplicação e o resgate ocorrem imediatamente e dia para guardar, todo dia 1 e começa em 1 de janeiro. Basta clicar em confirmar que você já terá sua caixinha programada. Depois, basta digitar a sua senha e a programação já estará pronta. Boa, você deu mais um passo importante rumo ao seu objetivo. O valor mensal está programado para guardar todo mês, começando em 1º de janeiro. Então, voltando aqui na tela principal, caso você queira parar essa programação, basta selecionar aqui esta opção, valor mensal programado, e ele pergunta, quer mesmo desligar a programação? Você pode voltar a ligar a qualquer momento, só não deixe de guardar para o seu objetivo. Ok, vou apertar em desligar, ele pede que digite a senha novamente, e pronto, programação desligada. Eu achei simplesmente incrível essas opções das caixinhas do Nubank, e principalmente essa opção onde você consegue programar o valor dos seus depósitos. O Nubank, que já vem inovando há bastante tempo através de várias facilidades, com essa caixinha aqui, simplesmente não te resta mais desculpas para você criar a sua reserva de emergência. A partir de R$ 1 você já consegue fazer isso, o dinheiro conta com a proteção do FGC, pode ser resgatado a qualquer momento, e você ainda viu aqui uma maneira de planejar a sua reserva através das caixinhas. E agora, para finalizar, eu trouxe aqui a dúvida da Cris, que falou o seguinte, posso fazer 2 reservas de emergência? Já tenho uma e quero fazer para o meu marido. Infelizmente, Cris, a resposta é não. Uma vez criada a caixinha da reserva de emergência, você não consegue criar outra caixinha da reserva de emergência. Falo isso porque, como eu já expliquei, apenas a caixinha da reserva de emergência é que tem a liquidez imediata, podendo ser resgatada a qualquer momento. O que você pode fazer, Cris, é ter 2 caixinhas, uma da reserva de emergência com essa opção de rendimento e criar outra caixinha também com o mesmo nome de reserva de emergência para o seu marido. A única diferença é que a liquidez será em apenas dias úteis. E depois de dezenas de perguntas respondidas, se encerra aqui a parte 4 sobre as caixinhas do Nubank. Mas como eu falei, se vocês gostarem muito desse formato, comenta aqui embaixo que vou trazer novamente, mas agora sobre outras opções que vocês escolherem. Então esse foi o vídeo de hoje, espero de coração que ele possa ter te ajudado de alguma forma. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e vejo você no próximo vídeo.